estamos aqui hoje para dividir uma experiência com vocês que eu acho que vai ser enriquecedora. Nós temos falado muito com vocês, né, sobre aparelhos auditivos, mas principalmente sobre a audição, que é muito mais importante do que tudo. E aí eu fico imaginando, gente, como é que eles que têm essa deficiência estão fazendo com a pandemia por conta das máscaras. Pensa, gente, quem tem o hábito de ter aquela leitura labial, eu acho que deve estar passando agora um cortado. Só que não. Hashtag só que não. E eu tô aqui com o Gustavo e com a Rose da Audiomax e o Gustavo estava aqui conversando com o Gustavo e ele tem uma experiência fantástica para passar para vocês e eu quero já te agradecer por ter nos possibilitado esse bate-papo, Rose. Eu que agradeço, Fabíola. Queria agradecer ao Gustavo também por, né, nos conceder essa entrevista, esse conhecimento que ele tem e as experiências que ele tem com o aparelhinho, com relação à audição dele, né? Uhum. Isso pode ajudar muitas pessoas, né? Com certeza. Que têm algumas dúvidas com relação às tecnologias, a como usar o aparelho, se realmente dá diferença na vida das pessoas ou não. Uhum. E nada melhor do que um usuário, né? Pois é. Eu queria saber do Gustavo como é que é a experiência dele. O meu problema auditivo, ele é meio que uma incógnita, né? Porque quando eu era recém-nascido, eu chorava muito, tinha esses problemas de bebês, né, que a gente fala que é gripe, resfriado. E eu só lembro das histórias que a minha mãe conta e a minha madrinha, que eu chorava muito, era uma criança que chorava muito. Minha mãe me levava ao médico, ele falava, não, que era uma gripe, que era um resfriado e tal. E numa época a minha mãe me levou ao otorrino, que é o meu otorrino até hoje, o Dr. Pedro, e a gente levou na coisa lá e ele falou, não, ele tem uma broncopneumonia e já evoluiu para uma otite aguda e perfurou os 2 tímpanos. Nossa! Então, a gente não sabe se foi uma evolução de uma broncopneumonia para uma otite e perfurou os tímpanos e por isso eu tive a perda, ou se é algum problema hereditário, né? E que eu tenho alguma deficiência do canal que liga o ouvido à garganta, né? E isso que desencadeou esse problema, né? Mas quando eu fui ao otorrino, laringologista, já estava com os 2 tímpanos perfurados, né? Eu tinha 1 ano de idade. Nossa! Então a gente vem cuidando, né? Desde essa época, mas como eu tinha os tímpanos perfurados, tenho até algum deles até hoje, fiz várias cirurgias, né? Mas ao longo dos anos você vai tendo infecções, o inverno daqui é muito úmido, então você muitos cuidados. Pega uma gripe muito fácil, um resfriado muito fácil, então isso foi infecção atrás de infecção, cirurgia atrás de cirurgia. Passou um cortado, então? Isso, foram acho que 5 cirurgias. A última foi ano passado, né? E essa foi a que a gente teve mais sucesso, né? E como é que foi a tua infância? Eu não usava aparelhos auditivos. E aí você fazia Libras, você aprendeu Libras? Não? Nunca soube o que é Libras, porque minha mãe foi sempre de dar uma educação muito rígida, assim, no sentido de cobrança, né? Então ela nunca deixou eu usar a minha deficiência auditiva como pretexto para não fazer alguma coisa, principalmente escolar, né, na infância, né? Então eu lembro que eu estudava numa escola municipal aqui de Joinville e ela chegava no colégio lá e ela disse assim, quem é a professora do Gustavo esse ano? É você, o meu filho ele não escuta direito, ele vai sentar na primeira carteira, você vai falar olhando para ele. Foram assim, todo um ensino fundamental inteiro, né? Eu só fui conhecer o que era um aparelho auditivo aos 16 anos. Né? Quando eu comecei a trabalhar, né, com os 16 anos mesmo, eu comecei a trabalhar numa empresa do qual a minha mãe já trabalhava há muitos anos nessa empresa. E o dono da empresa conheceu assim, né, a necessidade, né, por estar ali e tal. A sua história, e né? ele falou assim, vai, procura e traz aqui que eu vou te ajudar, né? A gente vê o que consegue fazer. Então aí que eu fui procurar um aparelho que era o aparelho auditivo, qual era o melhor aparelho para mim. Mas eu sei que você teve uma peregrinação para chegar no aparelho ideal, né? Porque isso é um pepino. É um pepino. Você saber qual é o aparelho certo que vai te atender, que vai te ajudar
em determinadas situações, né, do seu dia a dia. Cada um tem um perfil, né? No caso do Gustavo, ele já é uma pessoa mais ativa, ele trabalha, participa de reuniões, é jovem, gosta de tecnologia, né? Tem outras pessoas que não, já são umas pessoas mais tranquilas, é mais em casa, que são o caso dos idosos, né? Não precisa de tanta tecnologia. Tudo isso, Fabiola, é analisado na avaliação auditiva. Você precisa do profissional para indicar se você realmente precisa do aparelho auditivo, o tipo de aparelho auditivo que vai te atender, fazer o exame, fazer as regulagens. Tá aí o Gustavo, né? Pois é, me conta agora dessa parte, essa peregrinação. Há uns anos atrás, né, eu usava um aparelho retroauricular, né, com um tamanho avantajado e um molde de silicone muito grande, né. Eu achava que me supria. Eu nunca consegui usar os dois aparelhos. Se eu estava com o esquerdo, eu não entendia direito. Se eu estava com o direito, eu entendia melhor, mas os dois juntos nunca casou. E eu tinha os dois aparelhos e eu sempre levando bronca, tem que usar os dois aparelhos. Falei, eu não consigo. Enfim, aconteceu que eles chegaram no fim da vida útil deles, né? A primeira coisa que eu fiz, dei um Google Centro Auditivos em Joinville. Caí de paraquedas aqui na Audiomax com a Rose lá e eles fizeram a proposta de fazer o teste, né? Vem aqui, fizeram a avaliação, fizeram a audiometria e falaram, ó, tem esse aparelho aqui que é bom para ti, né? E aceitei o desafio ali. Eu usei o aparelho no teste por 10 minutos. E eu sabia que era esse o aparelho, que era aquele aparelho ali. Como foi a sensação quando você colocou que você usava uma tecnologia mais ultrapassada, né? Quando você colocou uma mais atual, que você... Como foi a sensação? O que você sentiu? O que você sentiu? É uma emoção muito grande, assim, porque quando eu tiro os aparelhos, eu vivo num silêncio, né? Entendeu? Então, quando eu coloquei o aparelho, a primeira coisa que eu falei, se vocês lembrarem, eu assim, eu não sabia que o ar-condicionado fazia barulho. A primeira coisa. Gente, deve ser uma... Eu tô arrepiada, tá? Eu tô arrepiada, porque deve ser muito legal. Eu lembro de ter ido ali na porta pra gente ouvir o som da rua lá. É carro passando, gente conversando, é buzina, é tudo aquilo. E o teu cérebro, ele ainda não está preparado para aquela enxurrada de informação ao mesmo tempo. Né? Então você fica meio assim, aéreo. O que mais me impressiona nessa tecnologia é saber da onde o som vem. Né? Porque essa tecnologia de canais ali, né, você consegue identificar de onde vem o som. O meu outro aparelho, o som sempre vinha daqui, de trás. Sempre dessa região. Então, se a pessoa fizesse um barulho lá na frente, para mim, eu ia pegar aqui, entendeu? Agora, quando eu mudei de tecnologia, quando eu vim que eu uso o Open, eu sei de onde vem o som, entendeu? Eu consigo ter esse feeling, esse discernimento, de saber, né? E isso para mim foi o que me ganhou. Ele tem Bluetooth e o wireless, né? E eu consigo pelo aplicativo do celular mudar esses programas ou em alguma situação aumentar ou baixar o volume do aparelho individual. Então, e tem outro recurso que você pode fornecer o teu aparelho para a pessoa fala nele e você escuta aquilo direto no aparelho. Nossa, isso é muito... Ele serve como um ponto, né, Fabiola? Menina do céu, acho que vou querer esse negócio aí pra TV. Eu te contar que eu tava usando, né? Mas que legal, né? Como eu comecei essa matéria, né, falando que hoje não tem, né, não existe mais o limite, né, Rose? Tecnologia tá aí para rolar mesmo, para fazer acontecer. Mas olha, gente, eu tô compartilhando essa história do Gustavo e quero agradecer muito, Gustavo, né? Porque é diferente você ouvir de uma pessoa que, né, toda a história. Mas não necessariamente você precisa ter essa tecnologia, porque aqui na Audiomax tem vários aparelhos com várias opções, né, Rose? Sim. E essa atenção que você dá para o teu cliente, eu acho que isso que faz a diferença, né, Gustavo? Fez muita diferença. Depois que eu conheci a Audiomax, né, e eu digo que eu tenho uma proximidade muito grande.
principalmente com a minha fonoaudióloga, entendeu? A dúvida não precisa ser só sobre o aparelho, né? Uhum. Eu posso perguntar olha, eu tenho uma dúvida, eu estou ouvindo um zumbido, tal, ela me responde, a gente conversa, a gente troca informação, né? Uhum. É um acompanhamento, é um né? acompanhamento, não é uma compra e encerra ali, né? O processo, né? Eu fico muito feliz, né? E eu não tenho, assim... eu sempre falo para as pessoas, olha, procure o melhor para você, né? Além de uma compra, né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas outras pessoas que estavam procurando e eu falei, não pensa em valor, né? Pensa na tua saúde, pensa no qualidade de vida, na tua né? qualidade de vida, né? Eu digo que para todo mundo lá que eu converso lá que eu tenho os melhores fonoaudiólogos no mundo, que são pessoas que são amigas, assim, né? Que eu considero os meus amigos, né? Estabelece uma relação, né? De carinho, de confiança, de tudo, né, Rose? É muito satisfatório ouvir, né, do Gustavo esse feedback. Para nós é muito importante, né? Porque a gente preza muito, tanto a tecnologia, o atendimento, né, a qualidade, né? Tudo como vocês falaram, é um conjunto, né? Obrigada pela tua participação, Obrigado. foi super legal, né, gente? Puxa vida, olha, eu tô encantada mais ainda de saber, né, que a gente pode proporcionar esse bate-papo para o nosso telespectador, para os nossos seguidores. Eu quero agradecer muito a Audiomax e toda a sua equipe, porque eu sei que aqui é todo mundo nota 1000.